Eu tenho dificuldade em acreditar na seleção natural porque o pinguim existe. Como assim você tem dificuldade em entender ou de acreditar em evolução porque o pinguim existe? Se a evolução tivesse certo, o pinguim não existiria. Como é que esse bicho conseguiu estar vivo até hoje? Você teve grandes predadores gigantes que entraram em extinção, mas aquele passarinho que não voa, que nem andar certo, sabe? Mas ele Tá aí nada até que é hoje. uma maravilha. E ele é um grande predador. Ele é um grande predador. Já pensou nisso? Que pinguins são grandes predadores? Olha, isso acho que deve aumentar a autoestima dele, Também. né? Por quê? Cara, você é um grande Você é um predador. parabéns. Porque eles são grandes predadores mesmo. Quem que é o grande predador? Quem que é? Então, mas ó, Como que é a vozinha do Pingu? Do pingu? do pingu. Como é que era? Não era, ele fazia um biquinho, né? Fazia. Pergunta pro titio ou papai que ele vai te falar o que é isso. Então sejam bem-vindos a mais um episódio dos Três Elementos. Aqui do meu lado vocês já viram Carlos Ruas. E aqui do meu outro lado, Camilinha. Tudo bem, Camilinha? Tudo bom, querido? Biologia em Meia Hora, o maior e melhor podcast do Brasil. Um sábado qualquer, cães e guatos Guatos. do maior podcast. Você falou pato e gato Eu junto. falei guato, Guato. é exato. No mesmo tempo. Do maior quadrinista do Brasil. Isso meu amigo se chama Carlos Ruas. ansiedade. Isso se chama ansiedade. Antes de uma palavra chegar, você já quer que a anterior chegue primeiro e aí vira essa anomalia. É verdade. É. Para esse vídeo que você está assistindo agora, para. Por quê? Não se mexam. Porque a gente tem que fazer a nossa propaganda da Alura. A nossa parceira, desde o começo dos Três Elementos, que vende cursos incríveis de programação, de gestão, de... Deixa eu ver se você lembra todos. É que eu falei digestão, aí eu pensei no sistema digestório. Não, querido. É gestão, é de espaço Gestão. Tem cursos de linguagem de programação, tem Python, tem C2+, tem R, que você pode usar para analisar os seus dados. Tem de línguas. Tem de línguas, você pode aprender inglês e espanhol na Alura e tudo isso, Carlos Ruas, pagando uma única mensalidade. Olha só. Que você vai ter desconto na sua matrícula se você usar o link do Três Elementos que está aqui embaixo. Então acho que você só tem uma coisa a fazer. Clica no link, dá uma olhada lá no cardápio da Alura. Dá uma bisoiada. Dá uma bisoiada, isso não custa nada. E se você se interessar, você vai lá e faz a sua matrícula usando o nosso desconto. Certo? Gosto dessa ideia. É uma boa, não é? Uhum. Agora a gente pode voltar a se mexer e o povo pode voltar pro vídeo? Nossa, eu já tinha me mexido várias vezes. Você é muito desobediente. Desculpa. Abençoada seja a tecnologia. Perfeito, Carlos Ruas. Amém. Então pode voltar pro seu vídeo e deixa o like e se inscreve no canal, tá? Tchau. Tchau. E hoje a gente vai falar de pinguins, mais especificamente. E aqui é uma live pra gente ficar... E aqui é um vídeo pra gente ficar tistre. Tistre. Vocês já se preparem. Gente, é Chega. difícil falar tistre. Chega de tistreza. Ai, por favor, Não, querido. mas Não é tem um- uma piada de pinguim, não. Não, eu espero que você faça a piada de pinguim, Ai, porque a meu história Deus. que eu vou contar é tistre. Tá bom. Eu vou pensando em uma piada de pinguim até lá. Primeiro lugar, Carlos, eu vou te fazer uma pergunta que eu já fiz. E é pra você, porque como você é o não biólogo da mesa, eu preciso abusar da sua não biologuês. Alguém E eu tem sei fazer... que isso que eu vou perguntar, você A sabe sua a minha não resposta. biologice, o seu não... Eita. É isso, eu me perdi. Por que o urso polar não come pinguim? Porque ele é muito baixinho e aí machuca o joelho, dá dor nas costas. Ah, eu sei! Eu sei que você sabe, eu tenho olha, certeza. O não biólogo Sabe. entendeu a piada de biólogos. Não, mas não é uma piada, é uma explicação real. Ah, tá. Ah, mas dá uma Mas uma por boa quê? piada. Então conte a piada. Porque um tá no Polo Norte e outro tá no Polo Sul. Exatamente. Ah. Então os pinguins são animais exclusivos do Polo Sul. Existem até alguns casos bem bizarros de pinguins que pegam algumas correntes de água e acabam no Equador. Acaba até passando para o Polo Norte, mas nativamente... Pro Polo eles- Norte não, pro Hemisfério Pro Norte. Hemisfério Norte. Mas nativamente pinguins são animais do Polo Sul. Já historicamente, se a gente fosse pegar a história do planeta, a história das espécies do planeta, existiram algumas espécies de pinguim no Polo Norte, mas elas foram extintas há muito tempo, elas não conviveram com seres humanos, Tá, certo? certo. Os pinguins, hoje, então, no Polo Sul, a gente vai encontrar mais ou menos 18 espécies diferentes. Olha só.
Não é só um pinguim que sobreviveu Não. à evolução. Ainda tem 18 espécies. 18. E o que é mais legal é a minha frase, né? Tem mais ou menos 18 espécies. Porque tem pesquisador que fala que tem 20, tem pesquisador que fala que tem 17, tem pesquisador que fala que tem 22, mas assim... Porque tem uns que dividem a espécie, o que eles talvez entendam como subespécie, jogam... Tem uns que são mais divididos. Como então espécies diferentes. Isso, jogam como espécies diferentes. Dividem a opinião dos biólogos? É espécie, não é espécie. É exatamente isso, é meio isso. Tem especialista de pinguim que fala, não, esse bicho que vive nesse pedaço da ilha é uma espécie e esse aqui é outro. Eles são muito parecidos, mas eles são diferentes. Passou da linha que já considera ser espécie. Isso. Aí o outro biólogo, não, ele não passou a linha, porque a linha tá aqui. O outro biólogo, não, a linha tá aqui. É exatamente isso. Então, os caras, eles ficam em dúvida se são duas ou se é uma só. Por isso que o número ele vai variar de 17 a 20. Tem alguns trabalhos que você pega que falam que, na verdade, são 22 espécies de pinguim. Mas o número mais aceito hoje são 18 espécies de pinguim. Você tem pinguins bem pequenininhos, mas hoje a gente vai falar especificamente do maior pinguim vivo que a gente tem hoje, que é o pinguim imperador, certo? Que é um bicho majestoso. Eu e a Camila, a gente já teve o privilégio... A gente não gosta de zoológico, mas a gente conseguiu ver um pinguim imperador, Carlos Ruas, daqui a 1 metro de distância. Nossa. Cara, é um pinguim de 1,20 m de altura. É isso que eu ia perguntar, a altura dele. Cara, Ele é grande. 1,20 m de pinguim. Nossa. Pensa assim, se um galo assusta você, se Imagina a um gente pinguim. corre de galo, É. imagina o que é um pinguim de 1,20 m. 1,20 m. É 1,20 m de pinguim e tem trabalho também, aí você vai ter uma variação. Os adultos dos pinguins, eles variam de 25, 26 quilos até animais com 38, 40 quilos. Então é um pinguim de 40 quilos e 1,20 m de altura. Então quem já correu de um galo pode falar que já correu de um dinossauro? Quem já correu de um galo pode falar que já correu de um dinossauro. Tá, eu achei que ele teria aqui uma coroazinha arrepiada. Ah, não, é porque esse é o outro. Tem Porque um que tem um porque topetinho. falou imperador, achei que tinha coroa. Não, não. Mas não, tá. Sim, quem já correu de um galo, correu de um dinossauro já. Ah, faz sentido, né? O parque dos dinossauros, na verdade, é você correndo de um pato. Ah, Que também é verdade. eu nunca corri de um pato, agora de galo. E de ganso, você nunca correu? Não, eles sempre foram bonzinhos comigo. Agora, De o galo. galo da casa da amiga da minha mãe, gente, e eu era pequenininha, não muito maior que ele, Ele correu atrás de você. nunca me alcançou, incrivelmente. Uhum. Não sei como eu consegui esta proeza. porque Mas eu não- corri atrás. Nossa, ele era bravo. Bravo, Galo bravo. é bravo. Eu E a- já também. Um galo já correu atrás de Mas mim. ganso nunca? Já correu? Já corri Não, de ganso. e já sabe o corri que é de mais galinha, legal? De galo. O galo correu atrás de mim. Eu era criancinha, eu tava numa fazenda. Eu comecei a sacanear o galo porque ele tava todo pomposo, todo vaidoso. Cocorococó. Aí eu olhava pra ele, cacaracacá. Você ficou Aí provocando eu o só galo. vi ele me olhando de lado assim, virando de lado. Mas eu achava que ele não tava entendendo. Ele é galo, ele não é um ser pessoa. humano. Ele não vai falar qual foi, mano, sabe? Mas ele falou. Depois do terceiro cocorococó que ele fez, que ele encheu o peito, tinha as galinhas ali na frente dele. Você foi lá e desafiou ele? E aí eu cheguei pra ele e falei, cocorococó. Ele me deu uma corrida. Vai, bobo. Eu saí correndo, mãe! E o galo não para, mano. Eles continuam, uma desgraça, cara. Nunca mais eu E a sacaneei minha o mãe falava direto, Camila, você não vai lá porque o galo tá lá. E eu, louca pra abraçar o galo, Lógico que foi. Ai, meu Deus. eu ia toda vez, e toda vez eu corria, e toda vez eu chorava. Se abraçar o galo? As Essa codorninhas deixavam, as galinhas deixavam, o cachorro. Essa romantização da natureza É isso. tem que acabar. Exatamente. tem Vai que abraçar acabar. tigre, vai abraçar o leão. Eu ia falar de outra Vai coisa. abraçar o mas é melhor não. tamanduá. Você já viu o documentário do cara que falava que fez amizade com urso? Você sabe essa história? Ele só falou isso uma vez, acredito. Não, é real. E ele ia fazer um documentário. Ele viveu entre os ursos um tempo, ele dizia ele. E aí ele foi filmar um documentário no Canadá, se eu não me engano. Eu acho que é no Canadá. Acho que eu já ouvi falar disso. Da interação dele com os ursos que eram amigos deles. Ele filmou o próprio ataque. Exato. Ele filmou ele e a namorada e ele filmou o próprio ataque. Um dia os ursos olharam e falaram assim, vem cá, amigão. Abraço E de aí, urso. Abraço de urso. Só que aí foi o último abraço de urso que eles tomaram.
Por isso que a série Fantasmas, que tá na Netflix, É realista. a menina hippie morreu atacada por urso. Desse jeito. Deve Eu ter se acho inspirado. que é. Olha só. Fica É a recomendação. Netflix patrocina a gente. É exato, não abracem ursos, muito menos galinhas. Mas talvez ursos sejam mais perigosos do que galinhas. Acredito que sim. Depende da época. A gente tá falando da época de agora. A gente não tá falando de ciência, porque Se fosse no a gente precisaria levantar os Mesozoico, números, não abrace a galinha do Mesozoico. Pelo amor de Exato, Deus. por favor. Mas voltando aos pinguins, então a gente vai falar hoje especificamente do pinguim imperador, que é esse bichão que eles chegam a ter 1,20 m de altura. Perfeito. Mas assim, os adultos passam de 1 metro. É muito comum os adultos passarem de 1 metro. Então, cara, é um bicho muito grande. Se a gente for pensar em outras aves, é claro que a gente tem aquelas aves terrestres que são grandes, vai ter ema, vai ter avestruz, que são bichos grandões, mas, cara, é um pinguim de 1,20 m de altura. Uhum. E uma coisa que é legal da gente discutir dos pinguins, tem até um documentário, ganhador do Oscar em relação a isso, é sobre reprodução de pinguim imperador. Então, Carlos Ruas, os pinguins imperadores, eles são monogâmicos. Tá bom. A partir da definição ecológica do que é monogamia, é claro. Por quê? Porque o pinguim o pinguim imperador, ele é monogâmico de uma estação. Então sempre que a gente... Aí é fácil ser monogâmico. Aí é fácil, como assim? Sou monogâmico só nessa estação. Grande monogamia. Então, mas é assim que a definição de ecologia A funciona. estação do ano que vem, aí eu já não sei. É que se a gente for... Mas é isso mesmo, pior que é desse jeito mesmo. Porque se a gente for pensar em monogamia é algo extremamente raro na natureza. Ele troca a pinguinha? Eles trocam os casais. Então vamos lá, o que Eles podem repetir. Eles podem repetir, mas não é obrigatório repetir. Inclusive tem alguns casos raros que eles acompanharam casais que todo ano era o mesmo casalzinho produzindo seus filhotes ali. Mas isso é muito, muito raro. Então vamos falar um pouquinho de monogamia. Monogamia na natureza é algo extremamente raro, certo? Então, em eventos reprodutivos, o que é mais comum na natureza é algo que a gente chama de poliginia, que você vai ter um macho se reproduzindo com várias fêmeas. Tá. Aí depois você tem outros tipos. Você tem um outro tipo que chama poliandria, que é uma fêmea reproduzindo com vários machos. Uhum. E o que é mais raro da gente encontrar é monogamia, que é um macho se reproduzindo com uma fêmea. Ai, você esqueceu de falar de poliginandria. E aí tem poliginandria, que é Uma doença. cada um no seu quadrado, é todo mundo com todo mundo. Vários machos com várias fêmeas. Tá. Não, eu digo doença pelo nome. Sim. Né? Não. Genia. Então Não o conceito. a poliginandria são vários machos e várias fêmeas e bacanal, Bacanal. certo? Legal. E aí o que é mais raro da gente encontrar na natureza é um negócio chamado monogamia. E a monogamia geralmente acontece quando você tem dois fatores associados. O primeiro fator é um baixo número de filhotes e o segundo fator é uma alta necessidade de um cuidado parental. Quando o filhotinho que vai nascer precisa muito dos pais. Uhum. Por quê? Porque daí você vai ter um casal monogâmico em que tanto o pai quanto a mãe se dedicam a cuidar muito daquele filhote. E tem que haver essa possibilidade, né? Porque tem casos em que, querendo ou não, há uma carga maior para a fêmea. Perfeito. Porque não dá para fazer essa divisão do cuidado parental. Então, principalmente aves, essa divisão consegue ser muito equilibrada. Todo mundo consegue chocar, todo mundo consegue alimentar, todo mundo consegue proteger o ninho. Igual, né? Igual. A função é a Em mesma. mamífero, o desenvolvimento é dentro do corpo da fêmea. A alimentação do filhote depende do corpo da fêmea. Né? Então você vai ter menos cuidado parental em mamífero. E uma das justificativas Cuidado é isso. paternal. Paternal, né? Parental Não é você parental, é paternal. Isso. O macho pode pegar e falar, me vou. Sim. E a fêmea vai ficar lá cuidando do filhote. Que é o que acontece, por exemplo, em onça. Que é o que acontece, por exemplo, em lobos, em elefantes. Você vai ter grupos que acabam sendo até maternais, porque as fêmeas ficam todas meio juntos, cuidando dos filhotes, e os machos só vão viver a vida deles. Em lobo ainda tem algumas espécies em Isso. que o macho fica e forma o grupinho todo. Mas outras espécies não. A maioria das espécies de mamíferos, o macho não fica e não tem essa questão da monogamia. Isso. Por isso, monogamia é mais fácil de ocorrer em aves. Isso. Mas mesmo em aves é super raro. Eu adorava um professor gringo que a gente tinha, que ele falava assim,
a passarinha pular cerca. É, a passarinha pular cerca. É muito bom. Ele vai explicando um artigo que eles mostram que tem o macho e a fêmea, você sempre vê o casalzinho junto naquela estação reprodutiva, mas eles foram fazer uma análise genética e perceberam que nem todos os ovinhos eram nenéns daquele macho que cuidava do ninho. A fêmea dava uma puladinha E seca. aí a conclusão é as passarinhas pular cerca. E esse era o ponto também para falar do pinguim imperador, porque tem um trabalho genético com o pinguim imperador que falam que é monogamia, mas você também tem uma porcentagem de pulada de cerca ali das fêmeas que pulam a cerca, que não tem filhote com aquele macho, certo? E a gente adora tentar colocar as coisas em caixinhas, né? E a gente vai definir monogamia como um indivíduo do sexo feminino com outro indivíduo do sexo masculino, formando um parzinho por pelo menos uma estação reprodutiva. Mas daí a gente vê uns pinguinzinhos que falam, não quero ser assim. Vou formar meu casal com um indivíduo do sexo masculino e outro indivíduo do sexo masculino. Exatamente. E eles adotam ovo. filhotinhos ou ovos abandonados. Ou Olha tem só. casos que eles roubam ovinhos É. para ter seus próprios filhinhos. E eles ficam juntos. Eles formam um casal monogâmico também, só que de 2 machos, por exemplo. Ah, que legal. Certo? E aí uma coisa que é muito legal de estudar com o pinguim imperador é que além de ter esses casais monogâmicos, também tem a tal da marcha dos pinguins. Então como que funciona isso? Tava no cinema isso aí. Isso, ganhou o Oscar esse filme. Então como que funciona a reprodução dos pinguins e como que funciona a vida dos pinguins? Pinguins são bichos que são anfíbios. Então, parte da vida deles, eles ficam fora da água e parte da vida deles, eles ficam dentro da água. A maior parte da vida de um pinguim, ele está em uma zona de contato do solo com a água. Pode ser do gelo com a água ou pode ser do solo com a água. São anfíbios? Eles são anfíbios. Eles não taxonomicamente. Não são do grupo anfíbia. Eles têm um comportamento anfíbio. Ah, tá, pelo amor de Não, Deus. eles são anfíbios nesse Ele sentido. fala quando anfíbio eu vejo sapo. Não, então. Tá mas é que- certo. tá certo. Tá bom. Mas é que não sapos- bota pinguim nisso aí, não. É que sapos, além de estarem num grupo conhecido como anfíbio, eles também têm um comportamento Entendi. anfíbio. Comportamento certo? de estar na terra e na água. Exato. E aí a gente pode falar, pegar esse termo anfíbio para falar de outros. Tá, nesse conceito do Isso, comportamento. você pega uma lontra, por exemplo, também é um bicho anfíbio. Ele também é um mamífero, mas que tem um comportamento anfíbio. Mas Tá muito bom você ter perguntado isso, porque senão fica confuso mesmo. Então, a maior parte da vida do ano de um pinguim, onde ele tá? Ele tá pescando, tá vivendo a vida dele. Não é ligado à reprodução. Quando vai chegando perto da idade reprodutiva, começa a marcha dos pinguins. Então, o que é isso? Os pinguins, eles passam o ano inteiro acumulando gordura, comendo, crescendo, ficando cada vez mais gordinhos. Fugindo de baleia. Fugindo de baleia, vivendo a vida deles. E aí, quando eles vão chegando perto da época reprodutiva, eles começam a marchar em direção à área para reprodução. Tá. Então, eles começam a se afastar da água e todo ano eles vão para o mesmo lugar para botar os seus ovos. Então, eles vão formar os casais. A reprodução acontece, então junto o macho com a fêmea, troca gametas, a fêmea vai produzir o ovo no comecinho do inverno. E aí ela faz o quê? Ela entrega o ovo pro macho, o macho tem uma estrutura interna que ele consegue encaixar o ovo dentro dele, ele meio que abre as pernas e o ovinho fica no meio. Eu já vi fica dentro essa dele. imagem, é bonitinha. E aí- ele vai andando... Eles também vão levando o andando ovo para assim, levar né? o ovinho assim. Aham. E aí a fêmea simplesmente vai embora. Valeu, parça. Valeu, parça, ela vai embora. Por que ela vai embora do ponto de vista ecológico, evolutivo e biológico? Ela vai embora porque ela gastou muita energia produzindo aquele ovo. Ah, ok. Não é sacana. Não é sacanagem. É porque se ela ficar lá, ela vai morrer de frio. Sim. E Gastei fome. toda a minha E energia. fome. Isso. Tipo, cuida você que eu preciso comer. Porque eu preciso comer. Porque toda a energia que eu gastei, porque o ovo é grande, ela produz um ovão. Aham. Então toda a energia que ela tem, ela usou para investir naquele filhote que está Tá. sendo produzido. Aí as fêmeas vão embora para encher o bucho. E aí os machos ficam cuidando dos filhotes, ficam chocando o ovo. E isso meio que acontece até o ovo eclodir, até o filhotinho nascer. Só que quando os ovos estão nascendo, as fêmeas estão voltando com o bucho cheio para alimentar os filhotes. Ah, E aí eles começam a fazer uma troca de cuidado. um revezamento. Um revezamento. Vai, busca comida, volta com a comida. Só que daí Vai, por busca um comida. tempo menor, né? Por um tempo muito Essa primeira vez que a fêmea sai para se alimentar, ela passa mais Isso. tempo
né, tentando pegar o máximo de energia possível, e aí ela volta, já dá ali um papá pro neném. E aí eles ficam trocando E aí por um eles tempo ficam muito mais trocando. curto, sem dúvida nenhuma. E aí esse filhotinho que já nasceu, ele nasce com umas penas que são penas de filhote. Então você já deve ter visto, ele é fofinho, ele Ele é parece muito fofinho. um ursinho, assim, Acinzentado. acinzentado. E essas penas, elas são especializadas em manter ele quentinho. Então, como ele é muito pequenininho ainda e como ele não tem a reserva de gordura necessária, essas penas são aquelas penas de proteção para deixar ele quentinho. Com o passar do tempo, ele vai trocando de pena, ele troca essas penas de recém-nascido pela pena parecida com a dos pais. Por que essa pena parecida com a dos pais é importante? Porque ela é feita para o bicho conseguir nadar. Então ela tem um formato, uma estrutura microscópica, uma quantidade de óleo necessária para isolar o bicho da água, porque senão a água é muito gelada e ele vai sofrer com o frio. Tá. Beleza? Então nessa marcha dos pinguins, eles vão alimentando os filhotes, o filhote vai crescendo, vai trocando as penas, vai brincando, vai ganhando autonomia, até que chega uma hora que todo mundo vai voltar a viver ali perto da água e vai continuar vivendo a sua vida até chegar à próxima estação reprodutiva. Cara, é um bicho fascinante, é um bicho de 1,20 m, é um bicho incrível, lindo, muito legal de ver de perto. Só que ele começou, os pesquisadores começam a se preocupar com esses animais, não só com o pinguim imperador, mas com todos os pinguins, porque eles são endêmicos de um lugar que é muito frio. Endêmicos Eles são exclusivos daquele lugar. Só aquele cantinho, né? Perfeito. Aí são mais sensíveis, né? Muito mais sensíveis, porque se você mudar qualquer característica Gente, daquele lugar, facilmente some. eles facilmente somem. Então, os pesquisadores começam lá na década de 90, mas começam a ter dados mais consistentes a partir dos anos 2000 dos tamanhos populacionais dos pinguins. Não só do pinguim imperador, mas de várias espécies de pinguins. E por que fazer isso é importante? Porque essa é a maneira que a gente tem de dizer se a população está aumentando, diminuindo, se alguma coisa está acontecendo com esses animais. Tá, certo? Tá de olho, né? Tá de olho. E aí uma coisa que é muito legal é como que você conta isso, porque é pinguim pra caramba numa área que é relativamente grande Verdade. e que é frio pra cacete. Então E é como que tudo- você faz tudo pra... igual. E é tudo igual. Aquela nevasca tem 1000 pinguins ali, tudo igual. É isso. Como é que sabe como é que é? Menos 40 graus. E menos 40 graus no Olha auge que do beleza. inverno. Então como que você conta tudo isso? Então existem algumas técnicas que já foram tentadas. Então uma técnica que é muito comum em ave é você colocar anelzinho. Então você vai, coleta o pinguim, coloca um anelzinho nele e aí você vai conseguir contar os pinguins. Certo? Só que isso é difícil pra cacete pra fazer. É um bicho de 1,20 m de altura, você tem que abraçar o pinguim. Geralmente, quando eles se reúnem desse jeito, eles já estão com ovos. É super arriscado pros bichos. Então, não dá certo. Deve ter muito pinguim negacionista. Com certeza. Tipo assim, cara, o mundo tá esquentando. O quê? Tá menos 40 aqui? Sabe? Não. Esquentando o quê? Não é porque aqui está frio Exato. que quer dizer que não existe aquecimento global. Cara, deve ter muito pinguim. Ou nesse os sentido. que voltam falando, fui abduzido. Fui abduzido Estou também. com uma anilha. Olha a evidência de que eu fui abduzido. E no caso deles, eles foram mesmo. Então, eles começam a fazer esse levantamento. Qual que é a técnica mais moderna que a gente tem hoje para fazer isso? A gente tem satélites com altíssima definição, que eu consigo tirar fotos e usar programas para contar esses pinguins. Então a gente cria um programa que vai lá tirar fotos sequenciais e vai acompanhando isso ao longo do tempo. Então eu tiro foto da estação inteira e vejo quantos chegaram e quantos diminuíram. Então os dados mais confiáveis que a gente tem isso já tem uns 20 anos. Então, não vou nem falar do passado, vamos falar dos últimos 20 anos, porque é quando a gente tem dados confiáveis. Ah, legal. Certo? Certo. Então, quantos pinguins tinham na década de 50? Não sei. O trabalho que eu estou trazendo para vocês, que é um trabalho publicado na Nature, não discute isso. Ele fala, nós estamos falando aqui de 20 anos de coleta de dados. Beleza? Nos últimos 20 anos, o número de pinguins imperadores caiu 25%. Cacete. 20% em 20 anos. 25, de cada 4 pinguins que existia há 20 anos atrás, um não existe mais. Então, é Polo Sul. Isso, O Polo Sul é um dos lugares que tem menos humanos. isso. É né? proibido, inclusive, porque ele é do tem mundo inteiro, tem leis e tudo águas mais. internacionais. Perfeito. Só pode ter lugar de pesquisa, Uhum. não pode ter exploração disso, daquilo. Então, a princípio, eles seriam os animais mais bem preservados. A princípio não tem caça.
Né, não tem caça. Não tem caça. Não tem um condomínio de luxo Não. no meio da marcha dos pinguins. Não né? tem. Não tem carro passando para alterar o comportamento. Não tem muita interferência humana no Não. sentido de Inclusive, pessoas ali. os pesquisadores que trabalham perto de pinguins, não só desse, mas de outros, falam que como não tem caça, eles são animais extremamente curiosos. Então, o Amir Klink, que veio aqui, por exemplo, quando ele ficou ilhado lá no Polo Sul, que o barco dele ficou congelado, ele começou a interagir com os pinguins, mas acho que são pinguins de Magalhães, eu não lembro direito a espécie. E esses pinguins, como várias espécies de pinguins, eles usam pedrinhas para fazer os ninhos. Então, como o Amir ficou meses lá no inverno, ele colocava pedrinhas na bota dele e os pinguins vinham e pegavam as pedrinhas para construir os ninhos. Então, eles são bichos muito tranquilos com a presença humana, porque não tem presença humana. Dois do Polo Sul, né? Isso, e ele não tem como se sentir ameaçado por isso. Tá. Então, caça não é um fator, você está certíssimo. E presença humana de outras maneiras também não é um fator. Então, por que reduziu 20% em 20 anos? Existem duas hipóteses. Existe uma hipótese e as duas ligadas ao clima. A primeira hipótese que a gente vê em outra espécie está ligada a doenças. Então, tem algumas doenças, tem alguns tipos de animais, eles não sabem disso com o pinguim, por isso que são hipóteses, tá? Que tem algumas doenças que são seguradas pelo frio. Então, que a temperatura baixa do ambiente faz com que o metabolismo de todo mundo fique mais baixo e essas doenças não são tão importantes. O que acaba acontecendo é que tem alguns pesquisadores que dizem que com as mudanças climáticas, o calor está ficando mais quente e isso está liberando essas doenças e os pinguins estão morrendo. A temperatura está ficando mais alta. A temperatura está ficando mais alta e isso está fazendo com que essas doenças funcionem mais eficientemente, diminuindo a população de pinguins. Certo? Tá, certo. Na verdade, são três hipóteses. A segunda é uma que a Camila levantou e que também está no trabalho, que é gripe aviária. Mas não existe evidência ainda de gripe aviária em pinguim. Então, pode ser, mas não existe. E a terceira hipótese, que para mim é a mais triste, e que é provavelmente, porque eles já viram isso acontecendo, é a mais provável, ligada à mudança climática, é que como o clima está mudando, o degelo acontece mais cedo. E o que acontece? Os pinguinzinhos não estão preparados, não estão com as penas certas, não estão grandes o suficiente para sobreviver à ida à água. Isso está antecipando a volta para a água. E aí os pinguinzinhos estão morrendo de frio ou afogados porque eles não estão prontos ainda para nadar. Então a hipótese mais aceita hoje é que a mudança, que falei que era tistre, é que a mudança climática, e aí pensando do ponto de vista de seleção natural, talvez isso mude, sobrevivam os pinguins que ficam mais rápido, mais maduros, mas sei lá que efeito que isso vai ter no futuro, a gente não faz previsão, é que os pinguinzinhos que são mais lentinhos no desenvolvimento, que trocam de pena depois ou que demoram mais para crescer, eles estão simplesmente não ficando prontos para quando eles têm que ficar, que é cada vez mais cedo. Oh, não! É horrível, não é? Isso é uma pressão seletiva gigantesca. Muito rápida. Muito rápida. Às vezes rápida demais. Né? Às vezes rápida demais, a gente pode não ter mais pinguim imperador, porque não dá tempo da evolução agir na velocidade que talvez precisa não agir. tenha a variação necessária, não tem esta variedade dentro da população que vai conseguir superar essa mudança tão rapidamente. Se você não tem o bicho que fica rápido na variação, não importa. E que ele sobreviva. E que ele sobreviva. E se que passe genes, né? para frente. Então, o que a gente viu nos últimos... Isso é muito preocupante, o artigo fala isso. Isso é muito preocupante porque os bichos eles estão entrando num risco com uma pressão meio que indireta. Porque quando a gente fala de caça, eu tô vendo o cara caçando. Quando eu falo de destruição de habitat, eu tô vendo a árvore caindo. Quando eu falo de pinguim, é destruição de habitat, mas não é, na verdade, mas é. Então, o degelo acontece tão rápido que os bichinhos eles simplesmente não estão prontos ainda para o que eles precisam estar prontos na época certa. E que provavelmente, por isso que é uma hipótese, a mortalidade de filhotes aumentou e com o aumento da mortalidade de filhotes, diminui a população com o passar do tempo. Oh, não! É muito cruel, né? É muito triste. Então é mais um exemplo de como a mudança climática está causando alterações que a gente não conseguia nem prever.
a gente não consegue nem entender o que está acontecendo com os bichos direito ainda e eles estão desaparecendo. Você fica muito triste? Eu fico muito, muito, muito triste. Eu fico de coração partido. Pra mim, eles estavam no lucro. É uma espécie muito doida pra estar viva no mundo da biologia. Se você fosse Deus, ele já tinha desaparecido. Só deixei ver porque é fofo. Eu já teria sido chita há muito tempo. Porque as aves terrestres, avestruz, casuar, mas tem um corpinho de velociraptor. Sim, né? e anda rápido, corre rápido. Olha o pinguim. Mas Você já viu não nadando? viu ele embaixo d'água. Pô, nadando é da hora, Tá, parece ok. um mini torpedo, cara. Só deu errado quando tentou sair, né? Então. Mas faz sentido. Às vezes ele é o bicho mais pra água do que da terra. Tem uns Pokémon assim também. Né? Tem os pokémons assim também. Então Ok. era essa a história triste que eu queria contar pra vocês. Posso fazer uma propaganda? Deve fazer. Posso me autopromover? Você quer se autopropagandear a si mesma. Sim. Então vá lá. Tem um episódio no Biologia em Meia Hora falando sobre ecoansiedade. Eco-ansiedade? É. Ok. Sobre- Ansiedade é o que eu gerei em vocês nesse episódio que vocês estão assistindo. Sobre luto ecológico. Porque assim, a gente está vendo uma nova extinção em massa. Na nossa frente. E tudo está mudando. E às vezes a gente está sofrendo não só indiretamente, mas diretamente. Nesse caso é indireto, mas quando tem um evento climático extremo onde você mora, é direto, pesado. é pesado, é sentir na pele. Uhum. É um furacão, uma enchente, E aí tem um episódio do Biologia em Meia Hora abordando esse tema. O link tá aqui embaixo, escutem esse episódio porque tá muito legal. Certo? E o privilégio, agora brincadeiras à parte, o privilégio que a gente tem de ver esses bichos vivos Sim. em seus habitats, né? Porque se o mundo continuar do jeito que está, talvez a próxima geração ou meus netos falem, vovô, o que era um pinguim? É isso. Pô, vamos no museu para você ver um. É exatamente isso. Né? Mas, cara, a gente... eu acho que vai começar a sobrar só bicho urbano. Assim, estou sendo bem Não, eu catastrófico entendi, aqui. mas é uma possibilidade. Cada vez menos os bichos selvagens É. vão continuar ali, né, no seu habitat. Então é uma pena, né? Porque Cara, é um bicho incrível demais para animais desaparecer. tão incríveis, tão Bicho. maravilhosos. E Bicho de ambiente frio. pois Urso é, polar, então- por exemplo, é uma coisa que a gente corre o risco de virar coisa de livro de história. Então eu entendo o que é Essa eco-ansiedade. eco-ansiedade, é um É bom isso. conceito. É isso. Gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Você gostou? Apesar da tristeza? Gostei muito, querido. Quer Gostou, dizer, Carlos Ruas? gostei de Gostei. saber da informação. Mas não gostou que essa informação exista. Exato. Então era isso que eu tinha pra falar hoje. Não esquece de deixar seu like e de se inscrever no canal. Fala o que você achou e de que outros bichos a gente pode falar em outro momento. Né? E outros sim. animais que estão morrendo, que a gente deve falar. E que o Carlos Ruas vai achar que não deveria existir. Gente, beijo. Pô, Falou. você tá aqui, ó. O aquecimento global gera desequilíbrios ambientais. Como assim desequilíbrios ambientais? Tipo nesse pedaço que soltou da calota do sul. Por isso que a gente está no meio do Equador. É exatamente isso. Ok. Pronto, a tirinha. Aquele calor, Pronto, né? O pinguim derretendo de calor, Fiz, né? vou anotar Anota aí. depois.